Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos a mais uma Expert Class, tá? Uma questão aqui que levanta muitas dúvidas na realidade, então eu vou tentar explicar com um pouquinho mais de calma como que nós podemos fazer para identificar causas especiais de variação. Então é um assunto que não é tão simples, tá? Essa identificação aqui, ó, de causas especiais de variação. E existem algumas interpretações possíveis. O que quero passar para vocês logo nesse primeiro momento é que é o seguinte: existe uma interpretação muito óbvia, né, que nós passamos dentro de treinamentos e que vocês vão verificar aí em qualquer conteúdo na internet, que é aquela do seguinte: eu tenho lá os meus limites de controle, tá? Então eu tenho aqui um limite superior de controle, eu tenho aqui um limite inferior de controle, eu tenho lá a minha linha média. Perfeito? E a partir desse momento eu tenho a minha distribuição de dados. Então eu vou lá com os meus dados sendo distribuídos. Quando eu tenho um ponto fora dos limites de controle, tecnicamente esse ponto é devido a uma causa especial de variação, tá? Só que essa interpretação aqui, ela é óbvia, tá? Então, é claro que se eu tenho um ponto fora dos limites de controle, eu vou ter uma causa especial de variação. E aqui a gente vai falar um pouquinho das interpretações possíveis, tá? Eu vou tentar passar para vocês quais são as interpretações, deixa eu preencher aqui, interpretações possíveis para a carta de controle, tá? Bom, eu vou começar a enumerar e a primeira é óbvio, né? É essa mais tranquila que nós acabamos de passar, então já vou começar com ela, que são pontos fora dos limites, tá? Então, pontos fora dos limites de controle. Ok, existem algumas outras que não são tão óbvias assim, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Se vocês verificarem isso dentro de uma carta de controle, possivelmente vocês vão perceber que há uma certa causa especial. Pode haver uma causa especial, tá? Então, pontos fora do limite de controle é a primeira, e a segunda é periodicidade. Então, periodicidade também possível que gere uma causa especial de variação. Só que periodicidade, como que eu identifico, tá? Eu vou puxar para cá, ó, eu vou colocar uma interpretação, tá? Para periodicidade, eu tenho lá, novamente, um limite superior de controle e eu tenho um limite inferior de controle. Perfeito? E aí eu tenho a minha linha média. Só que periodicidade, ao longo do tempo, meus pontos variam, tá? Com tendências crescentes e decrescentes. Então, eu tenho pontos aqui, tá? Que são distribuídos e eles vão variando. Isso daqui, na realidade, é uma periodicidade, tá? Eu consigo identificar essa periodicidade dentro de uma carta de controle. Ah, Carlos, mas em quais casos isso acontece? A gente pode citar alguns, tá, motivos aí que podem provocar o surgimento. Por exemplo, mudança sistemática nas condições ambientais, tá? Principalmente na área ambiental isso acontece bastante. Quando há uma flutuação em voltagem de máquinas, pressão, aquelas variáveis que nós utilizamos para controlar, tá? Em máquinas, setups e etc. Pode ser até cansaço de operador, então tudo isso pode ser identificado através dessa interpretação de periodicidade. Bacana? Então, mais uma aí para que vocês possam ficar atentos. A terceira é sequência, tá? Então, sequência é também uma causa especial de variação, pode conter uma causa especial de variação. Nesse caso, existem aí alguns adendos, vamos dizer assim, né? O que seria a sequência, tá? Quando eu tenho aí algum tipo de sequência do qual 7 ou mais pontos, tá? 7 ou mais pontos em sequência, posso falar aqui de sequência crescente ou sequência decrescente, eu posso perceber que pode ser que haja a presença de uma causa especial, ou quando eu tenho uma sequência de menos de 7, Carlos, mas não falou que era acima de 7 ou mais pontos? Aí continua a partir daqui, então. Sim, mas nesse caso eu vou desdobrar aqui porque eu teria que ter pelo menos 10 pontos, tá?
pelo menos 10 pontos aí do mesmo lado da linha, tá? Então, do mesmo lado de uma linha média. Então, do mesmo lado da linha média. O que significa? Vamos puxar aqui agora, ó, interpretação 3, tá? Novamente, eu tenho lá o meu limite superior de controle, eu tenho aqui o meu limite inferior de controle, tenho aqui a minha linha média, ok? E eu falei aqui sobre 7 ou mais pontos. Então, vamos supor que eu tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Isso aqui é uma sequência no qual eu posso identificar uma causa especial de variação. Ou eu tenho, por exemplo, uma sequência de 10 pontos, tá? Do mesmo lado. Então, vou pegar ou um lado aqui, ó, da minha linha média, ou o lado superior, tá? E aí eu vou contabilizar esses pontos. Se no caso eu tiver pelo menos 10 pontos de um mesmo lado, numa certa tendência aí também, tá? Que a gente vai ver que é um outro tipo de análise, eu posso considerar que talvez haja a presença de uma causa especial de variação. Perfeito? Então, esse é uma terceira interpretação que nós podemos citar para vocês. A quarta é a própria tendência. Então, eu tenho aqui a tendência e, como o próprio nome diz, eu não vou nem desenhar, tá, essas interpretações, porque ela é bastante básica. Quando tem uma tendência crescente, que pode estar presente aí dentro de uma sequência também, a gente vai acabar tendo uma presença especial de variação. O que seria uma tendência? Sequência, eu estou falando de pontos que estão do mesmo lado, e agora a tendência, eu estou falando de pontos que estão nessa sequência, mas não necessariamente totalmente crescente. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, eu vou alterar, tá, para a interpretação 4, tá? Então, eu vou acabar desenhando aqui com vocês, mas eu tenho aqui, ó, pontos, tá? Perceba, eles estão variando, mas se eu passar uma linha, não vou dizer nem linha média, tá? Se eu passar uma linha aqui, ó, que passa pela grande maioria dos meus pontos, a minha tendência é crescente. Então, eu preciso ficar esperto com essa interpretação também, tá? Quinta interpretação possível, tá? A aproximação dos limites de controle. Então, quando eu tenho pontos aí que vão se aproximando do limite de controle, pode ter a certeza que eu tenho possivelmente a presença de uma causa especial de variação. O que seria a aproximação dos meus limites de controle? Tá? Eu vou desenhar aqui com vocês a interpretação igual a 5. Deixa eu voltar aqui para a cor vermelha, né, que eu estava utilizando. Eu tenho lá limite superior de controle, eu tenho limite inferior de controle, e eu vou traçar aqui, ó, eu tenho a minha linha média, tá? Essa é a minha linha média, só que aqui, se eu traçar menos 2 sigma e mais 2 sigma, que seria a minha linha de 2 desvio padrão para cima e para baixo, tá? Então, eu tenho uma linha de 2 desvio padrão aqui, e eu tenho uma linha de 2, tá, desvio padrão aqui. Ela está mais próxima do limite do que seria a realidade aí, tá? Porque ela vai dividir e pegar os 2/4. Aqui no caso teria mais uma linha, depois já é a linha média. Mas quando eu tenho pontos que estão aqui, ó, após essa linha, tá, de 2 sigma, tanto para cima quanto para baixo, esses pontos aqui nós podemos considerar como presentes de causa especial de variação. A gente precisa entender como isso funciona, tá? E a sexta interpretação possível é a aproximação só que da linha média. Então, tenho também essa interpretação? É claro que eu tenho. No caso, eu vou levar em consideração a minha linha média e eu vou checar se os meus pontos estão dentro de 1,5 desvio padrão. Então, eu tenho aqui, ó, vou traçar com vocês a sexta interpretação. Limite superior de controle, limite inferior de controle. Eu tenho aqui a minha linha média, eu tenho aqui a minha linha, tá, de 1 desvio padrão, eu tenho a minha linha de 2 desvio padrão, e aqui também, né? Linha de 1 desvio padrão e linha de 2 desvio padrão, perfeito? Quando eu tenho um ponto aqui, ó, pontos na realidade que estão dentro dessa região, aí eu também posso considerar alguma presença de causa especial de variação, tá? Essa região aqui é a região de 1 desvio padrão para cima e para baixo, tá? Que vai até a linha de 1 desvio padrão para cima, de 1 desvio padrão para baixo, com relação à minha linha média.
Carlos, na prática, o que a gente mais verifica dentro das empresas? Isso daqui, ó. Pontos fora dos limites de controle, periodicidade e sequência e também a aproximação dos limites de controle. Tendência já vem também como bastante importante. Essa aproximação da linha média é mais difícil de ser verificada, somente empresas que têm aí já um certo patamar de desenvolvimento em controle estatístico de processo acaba utilizando. Bacana, pessoal? Mas eu gostaria de deixar claras essas observações com vocês, de como nós podemos identificar causas especiais de variação, saindo do óbvio, né, que é essa interpretação aqui de pontos fora dos limites de controle, porque isso é muito tranquilo e eu tenho certeza que vocês queriam algo a mais. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários, nós estamos à disposição para gravar mais conteúdo para vocês. Nós nos vemos em um próximo encontro. Até mais!